A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18 e versículo de número 9 ao 14, que vai nos dizer assim: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, tem momentos que nós estamos como Sara. Olhamos para o cenário e nós rimos. E nós pensamos que as coisas não vão se cumprir, que o propósito não vai acontecer. Pensamos assim: Senhor, já passou o tempo. Ramando Candaraia. Talvez você entrou aqui exatamente assim, dizendo: Senhor, já passou o tempo. Há um tempo atrás eu até tinha esperança, mas agora eu já não acredito mais que vai acontecer milagre. Eu já não acredito mais que a porta vai abrir. Eu já não acredito mais que haverá uma mudança. E Deus está dizendo para você hoje: Eu sou o Deus que no de repente mudarei a tua vida. Eu sou o Deus que no de repente cumprirei uma palavra antiga, que você nem acredita mais que vai acontecer. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm promessas antigas, mas você, diante do cenário, diante do tempo da espera, diante da esperança adiada, você já não acredita mais que Deus vai cumprir a palavra dele. Hoje Deus marca o encontro contigo para lhe dizer: a minha promessa ainda está de pé, a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Eu surpreenderei o teu coração, porque eu sou Deus que falo e cumpro. Mas Senhor, já tem tantos anos que o Senhor falou. Senhor, mas humanamente falando a causa parece que está perdida. E Deus está dizendo para você hoje: não existe nada demasiadamente difícil para mim. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é todo poderoso e nada é impossível para ele. Eu sirvo a um Deus que é todo poderoso e nada é impossível para ele. Você já parou para observar aqui que o milagre na história de Sara e Abraão já tinha um tempo marcado e determinado por Deus? Deus está dizendo: o teu milagre já tem um tempo marcado, já tem o dia, já tem a hora e não tardará de acontecer. Irmã, mas já esperei tantos anos por isso. E Deus está dizendo: hoje eu te faço lembrar que tu tem uma promessa antiga e que eu não esqueci dela e que eu vou cumprir. Tu pensou que Deus havia esquecido. Tu achou que Deus não ia cumprir porque tu disse: Deus, já não dá mais tempo, já não tem mais possibilidade, já não tem nem mais graça. Quantos e quantas estão dizendo: Deus, aquela promessa já não tem nem mais graça para mim. Eu já não consigo mais olhar, Senhor, com uma convicção de que vai acontecer milagre, com a alegria que eu tinha no início. E Deus está dizendo: eu surpreenderei você e restaurarei a tua alegria. Porque a promessa adiada, irmãos, deixou muitas pessoas que estão me ouvindo agora com o coração doente. Como estava aqui o coração de Sara. A promessa adiada, muitos anos de espera. O cenário improvável, tudo o contrário. Deus permitiu, irmãos, que Sara chegasse a envelhecer. Deus permitiu que Sara não tivesse mais o costume das mulheres. Ou seja, Sara já não podia mais gerar, humanamente falando. Abraão também estava velho. Aquele cenário era totalmente impossível. E é quando chega, irmãos, na impossibilidade que nós vemos o agir de Deus. É quando chega na impossibilidade que Deus trabalha de maneira especial, mostrando que as coisas acontece conforme o agir dele, não conforme o cenário. Deus está falando com a gente aqui no profundo e dizendo: não é conforme o cenário, mas é conforme a minha palavra. Declare comigo: meu Deus trabalha conforme a palavra dele. O meu Deus trabalha conforme a palavra dele. Pare de achar que é conforme o seu cenário. Pare de achar que é conforme aquilo que você está vendo, porque aqui, humanamente falando, irmãos, realmente não tinha probabilidade.
E Sara estava olhando para aquilo que o cenário estava mostrando. Sara estava olhando para aquilo que era humano. E tem momentos, irmãos, que os nossos olhos vão fitar naquilo que é humano. Nós vamos olhar e vamos dizer: Deus, não tem jeito. O Senhor me fez esperar tanto tempo que eu já não acredito mais. Sara estava rindo, irmãos, porque ela achava que aquilo que estava sendo dito era impossível. Era absurdo, humanamente falando. Só que Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir no seu tamanho da promessa que ele te fez. Eu não sei como é que está o seu cenário hoje. Não sei também o tamanho da improbabilidade que você está vivendo. Eu tenho certeza que não é pouca. Deirasturabaia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Deus não erra alvo. Deus não erra endereço. Mas Deus cumpre a palavra dele com riqueza de detalhes. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não erra. Ele cumpre a palavra dele com riqueza de detalhes. Eu sirvo a um Deus que não erra. Ele cumpre a palavra dele com riqueza de detalhes. A Bíblia diz, irmãos, que Sara riu no seu íntimo. Por quê? Porque ela sabia que aquela situação era impossível. Ela sabia que aquilo estava soando aos ouvidos dela como uma piada, como algo engraçado. Porque, humanamente falando, irmãos, o cenário não era nada engraçado. O cenário não era nada provável, então ela já não acreditava mais que tudo ia mudar. Talvez o seu cenário está exatamente assim. Um casamento que parece que não tem mais jeito e Deus está dizendo: vou restaurar. Vou converter esse marido, vou converter essa esposa. Talvez é uma vida financeira que Deus está dizendo: eu vou mudar, e você hoje olha e não vê saída e diz assim: meu Deus, só dívida em cima de dívida. E quando Deus diz que vai mudar, você até dá risada. Talvez é um filho, uma filha que te dá tanto trabalho que quando Deus diz assim: ó, eu vou fazer um grande homem na minha presença, uma grande mulher, você olha e você já ri, você já não consegue mais acreditar como você acreditava piamente quando você recebeu a promessa. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que no começo você acreditava com toda a força na palavra de Deus, naquilo que ele falava sobre a sua vida. Naquilo que ele dizia que ia fazer acontecer na sua história, você cria piamente com toda a sua força. Pois é. Um dia na história de Abraão e Sara também foi assim. No início eles criam com muita força. Mas depois o tempo foi passando, irmãos. E a esperança foi sendo adiada. E você quer ver uma coisa dolorosa? Você bem sabe disso. É o tempo passar e você não vê a palavra cumprir. É o tempo passar e você não vê a porta abrir. É o tempo passar e você não vê a restauração acontecer. É o tempo passar e você não vê a cura chegar e as coisas parecem que só vão piorando. Porque assim, irmãos, além de não acontecer milagre, humanamente falando, as coisas só iam piorando para Sara, porque ela só ia envelhecendo mais. Aí acontece o quê? Cessa o costume das mulheres. Aí pronto. Já estava velha, Abraão também velho, já não tinha mais costume de mulher. Como é que isso ia acontecer? Aí tem hora que olhamos e pensamos assim: Senhor, como é que vai acontecer milagre? Senhor, como é que a porta vai abrir? Porque o cenário é totalmente improvável. O cenário é totalmente impossível. E quando eu olho realmente, eu consigo ver, eu consigo contemplar o quanto é difícil viver o cumprimento de uma palavra que o Senhor liberou sobre a minha história, porque o cenário é totalmente improvável. Para que mais cenário improvável do que esse aqui de Sara e Abraão, irmãos? Totalmente improvável. Não era somente uma coisa ou outra, não. Era totalmente improvável. Mas você vai ver de maneira muito clara que Deus ia cumprir a palavra. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu, independente do que o cenário esteja mostrando. O Senhor, irmãos, ele fala com Abraão e diz assim: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Tem momentos que a gente ri, Deus está vendo tudo. E está dizendo: por que ela está rindo? Por que ele está rindo? Por que ela está olhando para a impossibilidade como se eu não pudesse agir? Por que ele está olhando para a situação improvável como se eu não pudesse mudar? Por que essa incredulidade está tomando conta do coração dele, do coração dela? Porque às vezes, irmãos, nós queremos camuflar. Queremos dar uma rabacandarastucandaraia de que acreditamos naquilo que Deus falou piamente. Mas dentro de nós, irmãos, estamos rindo. Dentro de nós estamos como Sara, com riso de incredulidade, dizendo: ah, Senhor, bom seria que fosse verdade.
Bom seria que acontecesse, mas o meu cenário é improvável e eu sei do que eu estou falando, porque isso aí era o que Sara estava pensando. Eu sei muito bem como está o meu cenário. Tem momentos que pensamos assim. Eu sei muito bem o que eu estou vivendo, irmã. Sei muito bem a porta que está fechada. Sei muito bem as impossibilidades. Tem gente aqui que disse isso para Deus. Eu não quero mais criar expectativa para ser frustrada. Eu não quero mais criar expectativa para ser frustrado. Tem pessoas aqui que estão exaustas de passar por frustração. E por isso, você já não quer mais criar expectativa. Você já não quer mais criar uma esperança. Quando Deus ele fala, você já fica meio assim. Porque você diz assim, eu não quero nem sonhar. Eu não quero nem projetar. Vai que não aconteça e eu me frustre de novo. Vai que a porta não abra e eu fique achando que ela vai abrir. Vai que o casamento não seja restaurado e eu fico criando expectativa e nada aconteça e eu fico envergonhada. Você entende, meu irmão e minha irmã, o quanto a frustração ela nos adoece? Sara estava doente. Doente de frustração. Doente de esperança adiada, que o coração estava adoecido. E tem pessoas que elas estão doentes por causa da frustração. Elas estão exaustas. E Deus não lhe culpa por isso, porque Ele conhece a sua estrutura. Deus conhecia a estrutura de Sara. Deus conhece a minha e a sua estrutura. Mas hoje Ele nos lembra de algo que Ele falou para Sara aqui, ó. Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Hoje Deus, Ele fala comigo e contigo. E Ele pergunta, por acaso para mim tem algo que seja demasiadamente difícil? Por acaso para mim tem algo que eu não possa fazer, que eu não possa cumprir? Tem algo que eu não possa executar? O que é impossível para mim? Hoje eu faço essa pergunta para você. O que é impossível para Deus? Se Deus é todo poderoso, o meu cenário pode ser impossível. Mas isso não é impossível para Deus, é impossível para mim. Eu quero que você entenda a velhice de Sara, a velhice de Abraão. O costume das mulheres haver cessado não era empecilho para Deus. Porque para Deus não existe nada impossível. Era empecilho para Sara. Era impedimento para ela como ser humano. Ela, pela força dela, ela não conseguiria ter filhos. Ela, pela força dela, ela não conseguiria gerar. Mas Sara gerou a Isaac por quê, irmãos? Porque Deus era quem ia fazer. Às vezes, quando temos uma promessa, irmãos, e a frustração chega, nós perdemos o fio da meada. Nós ficamos meio que perdidos. E começamos a pensar o que é a gente que cumpre a promessa. Que é o cenário perfeito e provável que faz a palavra de Deus acontecer. Mas não é assim. Não, não, não. Não é o cenário perfeito, não é o cenário provável que faz a palavra de Deus se cumprir. Mas o que faz a palavra dele se cumprir, meu irmão e minha irmã, é o poder dele. Então quem iria executar o poder é aquele que para ele não existe nada impossível para ele. Ele é todo poderoso. E o Senhor deixa bem claro, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Ou seja, a minha palavra vai se cumprir independente do cenário. Porque para mim não existe nada demasiadamente difícil. A minha palavra vai se cumprir independente do que, humanamente falando, vocês estejam contemplando. Porque eu não ando segundo o que você contempla, Sara. Eu não ando segundo o que Abraão contempla. Vocês podem até estar rindo no íntimo de vocês porque vocês estão frustrados e eu entendo. Rabacandarasto. Eu entendo a sua frustração, minha filha, diz o Senhor. Eu entendo a sua frustração, meu filho, diz o Senhor. Mas não esqueça que quem cumpre a palavra não é você. Quem cumpre a palavra sou eu, e eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu faço os meus propósitos acontecerem, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, que não erro, que não falho, rabasturi andaraia, e que não brinco de ser quem eu sou. Havia, irmãos, um tempo determinado. Declare comigo, eu creio que há um tempo determinado para a promessa antiga acontecer na minha vida. Eu creio que há um tempo determinado para a promessa antiga acontecer na minha vida. Já tem um tempo de Deus já. Você vai se alegrar grandemente. Você vai ver o cumprimento da palavra de Deus e você vai dizer, verdadeiramente vale a pena continuar. Verdadeiramente vale a pena servir a este Deus, porque Ele não falha. Porque Ele não erra. Irmãos, Deus não errou na promessa que Ele fez a Abraão. Deus não errou nas palavras que Ele lançou e Ele falou aqui com Sara. Mas tudo que Ele falou, Ele cumpriu com riqueza de detalhes. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não erra. Mas Ele cumpre cada palavra, cada desígnio com riqueza de detalhes. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir mesmo que o cenário seja improvável.
Mesmo que o cenário seja impossível, a porta vai se abrir, minha irmã. A cura vai chegar, meu irmão, a libertação vai acontecer. A restauração vai se cumprir. Você vai ver a palavra de Deus acontecendo com riqueza de detalhes no seu tamanho, na sua promessa. Mas talvez nesse momento agora você está como Sara, rindo no seu íntimo e está dizendo: eu já não acredito mais, irmã. Eu já não creio mais, eu tô tão frustrado, eu tô tão frustrada que humanamente falando eu não consigo mais ter essa fé toda que eu tinha no início. E Deus está dizendo: eu sei a frustração que você viveu, conheço bem o teu coração, conheço bem as tuas dores, sei muito bem o que você tem enfrentado. E eu sou o Senhor que cumprirei a minha palavra na sua vida para te mostrar que eu sou fiel. Independente do cenário, irmãos, Deus não trabalha com aquilo que é provável. Deus não trabalha com aquilo que nós olhamos e pensamos assim: aqui pode vir milagre. Aí Deus não vai, não. Porque aquilo que é possível para os homens, Deus não vai fazer. Mas o que é impossível, Deus chega e mostra que a honra e glória é dele. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus se cumpriu na história de Sara. E eu quero lhe dizer que cada promessa que Deus lhe fez ainda está de pé. E ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. E sim, ele vai cumprir cada promessa na sua vida. E o nome dele será glorificado na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo cumprimento, meu Deus, da tua palavra sobre a nossa vida. Porque o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. Mesmo em meio às impossibilidades, Pai. A tua palavra, ela acontece. Mesmo quando, humanamente falando, a causa parece estar perdida, o Senhor chega e glorifica o teu nome. O que nós precisamos fazer, Pai, é acreditarmos na tua palavra. Acreditarmos que para o Senhor não existe nada demasiadamente difícil, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Deus, eu creio que este milagre do teu irmão e da minha irmã já tem dia, já tem hora marcada. Eu creio que o Senhor vai fazer a palavra se cumprir, o teu nome será glorificado, porque tu és fiel para o cumprimento, Pai, das promessas antigas. Tu és fiel para fazer a tua palavra acontecer, porque a tua palavra diz que o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. O Senhor não deixa, Pai, a tua palavra voltar vazia. O Senhor não deixa, Pai, a tua palavra deixar de acontecer, meu Pai. Mas o Senhor glorifica o teu nome. O Senhor faz a palavra se cumprir, o propósito acontecer. O Senhor faz cada desígnio, meu Deus amado, encontrar cumprimento. Os desígnios do Senhor, as direções do Senhor para a nossa vida são maiores e melhores do que as nossas. Mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que tudo humanamente falando pareça estar perdido, o Senhor continua no controle. E o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. O Senhor vai cumprir cada palavra na vida do meu irmão e da minha irmã, como o Senhor fez na história de Sara e de Abraão. O Senhor está tirando toda a incredulidade, Pai. Está tirando toda a frustração hoje do coração e da mente dos teus filhos, para que eles possam viver milagres que estão às portas de acontecer. Foi o Senhor quem surpreendeu Abraão e a Sara. E eu creio que o Senhor certamente surpreenderá o teu filho e a tua filha. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, Pai.
causa ganho na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus já tem um tempo determinado para o milagre acontecer. Quando ele lança uma palavra na nossa vida, irmãos, mesmo que o cenário seja contrário, humanamente falando, impossível de haver milagres, Deus faz o milagre acontecer, mesmo diante das impossibilidades, porque Deus não trabalha com cenário provável, Deus trabalha com a palavra dele. Já tinha um tempo determinado para que Sara e Abraão fossem surpreendidos pelo milagre, assim é na sua vida. Deus diz para você, já tem um tempo determinado que eu farei acontecer o milagre na sua vida, uma promessa antiga vai acontecer e você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado de maneira especial na sua vida. E tu saberás que Deus fala e cumpre, pois ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.